Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa saga, o nosso modo carreira com o Icasa. A gente vai disputar o nosso campeonato cearense da segunda divisão. Vamos estrear nesse campeonato. Tem muitas novidades. Eu acho que a gente já fechou o nosso elenco também. Eu vou mostrar para vocês. E eu quero que vocês acompanhem tudo no episódio de hoje. Vem comigo! O jogo vai começar. Futebol Manager é a missão. É hora de ganhar. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio. Se você caiu aqui de paraquedas ou se você não assistiu o episódio 1, eu sugiro que você volte e clique aqui no card aqui em cima, no canto superior direito da sua tela e assista o primeiro episódio dessa saga, onde eu vou apresentar tudo, apresentar o clube, as nossas instalações, o histórico, do nosso treinador, e tudo que você precisa saber antes de acompanhar essa saga, que tem tudo para ser incrível. E agora sim, se você já viu o primeiro episódio, vamos aqui para o segundo episódio, onde a gente vai mostrar muita novidade. Mas antes, eu te convido a rolar para baixo, clicar em inscrever-se aí no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo o que for postado aqui no canal. E agora sim, vamos lá para a tela do Futebol Manager? Bom, já estamos na tela do jogo e eu trouxe vocês aqui para o nosso primeiro clássico no nosso save. Contra o Guarani de Juazeiro. É da mesma cidade, então é um clássico natal. E o legal é que a gente não vai precisar nem se deslocar, né? É no mesmo estádio, inclusive, não só na mesma cidade. Os dois usam o mesmo estádio e são os grandes rivais. Eu vou até mostrar para vocês aqui que tem 3 rivalidades cadastradas no Futebol Manager, que são Derby do Interior, Derby do Cariri e outros rivais. Ambos não, os 3 estão sendo cadastrados como Guarani de Juazeiro. Então, assim, deve ser uma rivalidade muito assintosa, uma rivalidade muito pesada. Quem é do Ceará, quem conhece essa rivalidade, por favor, deixa aqui no campo de comentários para a gente saber se de fato é isso ou se o Futebol Manager só cadastrou dessa forma e é isso. Mas bom, vamos às novidades. Primeiramente, no nosso elenco, trouxemos vários jogadores. E eu vou começar aqui pelo nosso goleiro, que vai ser o goleiro titular dessa temporada, muito provavelmente, o Levi, que veio aí emprestado pelo Desportivo Brasil. É um clube que revela muitos jogadores aqui no nosso futebol brasileiro, inclusive. Deixo aí a dica para você, se você quiser fazer aquele save, Você joga aí só revelando jogadores do seu time, sem contratar ninguém. Ou se você está buscando um clube para ser clube afiliado, pode ir atrás do Desportivo Brasil, que vai ser uma ótima opção. Não é um goleiro nada demais, é um goleiro bem fraquinho, bem mediano, para ser sincero, mas foi o melhor que a gente conseguiu achar. E eu me lembrei de uma coisa que estava dificultando a contratação de novos jogadores. Vocês lembram lá no episódio 1 que a gente só tinha 10 jogadores? Pois bem, tragam para a vida real. Qual jogador que vai ter um grande interesse em ir para um clube que só tem 10 jogadores? Eu esqueci desse pequeno, grande detalhe que estava atrapalhando a gente de contratar e até de oferecer um montante salarial. Trazendo a nossa outra contratação, que é o Jefferson Baiano, e é justamente um exemplo que eu quero falar. Ele está com um salário aqui de R$ 4.750 mensais. É um jogador bem veterano, 39 anos, e foi o máximo que eu consegui oferecer para ele. Só que teve outro jogador que eu contratei agora, minutos antes de começar essa gravação, eu consegui oferecer até 12 mil. Eu consegui fechar por menos, mas a direção estava me permitindo oferecer até 12 mil. E creio que fosse justamente por isso, a gente tinha pouquíssimos jogadores, então a base de dados, a programação do jogo estava travando aí para que a gente só oferecesse esse montante salarial de R$ 4.750. Mas acredito que tudo tenha se resolvido e vai começar a entrar nos eixos a partir de agora, beleza? Mas o Jefferson Baiano aí, que fique claro que é uma outra contratação da gente. Eu acho que ele não vai ter muito futuro aqui, é um jogador que tem físico ruim, que não é tão bom tecnicamente, o mental até que vai, para nossa divisão, mas no geral é um jogador bem fraco. E eu contratei outro jogador que eu acho que vai ser o titular no lugar dele. Acho não, quase certeza. Mas outro jogador que eu trouxe aqui, eu não me lembro se eu mostrei no episódio passado, se ele já estava, mas foi o Renan, que vai ser o nosso lateral pela esquerda titular. Ele vai desbancar aqui o Boré, porque ele tem um físico muito melhor.
E é disso que eu preciso aqui nessa divisão, jogadores que tenham atributos físicos bons. O resto a gente vai resolvendo ali no decorrer do jogo, principalmente porque os nossos adversários são fracos, então a gente não precisa lá de uma técnica muito apurada, é mais de mental e físico. Mas o Renan, desculpa, é mais um jogador que veio emprestado do Desportivo Brasil. Eu acho que ele tem futuro aqui nessa temporada. O jogador mais velho do nosso elenco agora é o Chiquinho. E olha esse jogador. Eu só trouxe ele por causa disso aqui, ó. 13 de livres. E vou adiantar para vocês que ele já meteu gol de falta aqui no save. Mas ele está jogando aqui como meia central pelo lado esquerdo, como construtor de jogo avançado de apoio. Está sendo aquele cara que organiza ali o meio-campo, o grande maestro da nossa equipe. E agora jogadores que estão no banco de reserva. Primeiramente aqui o Ciro Senna, que vai ser o zagueiro, que vai assumir a titularidade lá no lugar do Jefferson Baiano. Já vou até colocar ele aqui, porque na próxima partida contra o Guarani ele já vai jogar. Ele tem 42 anos, também é bem velho, mas é um jogador que pode ser útil aqui nessa temporada. Apesar de ter 42 anos, tem atributos físicos bons. Tá? Ele não é um jogador que se jogue fora, não. Trouxe aqui mais um volante, esse tem 36 anos, que é o Roberto, tem passagem por diversos times no futebol brasileiro, inclusive times de Série A, Atlético Paranaense, Avaí, Grêmio Barueri na época, lá 2010, 2011, que estava na Série A. Então é um jogador aí que tem bastante rodagem, tem bastante experiência. E como eu falei para vocês, eu priorizei aqui jogador que tem atributos físicos. Mentais ele é até bem mediano para nossa divisão, mas ele tem bons atributos físicos que eu acho que vai destacar ele dos demais jogadores dos times adversários. Outro jogador aqui que veio por empréstimo, dessa vez do União de Santarém, não foi do Desportivo Brasil, é o Igarapé, que está sendo aqui nosso atacante reserva pela direita. Ele é o atacante reserva imediato do Bruninho. Mais uma contratação aqui que eu trouxe por empréstimo também do Desportivo Brasil, é o René Pavão. É um jogador que não tem bons atributos físicos, ele é bem fraco. Muito por isso, ele vai ser aí nossa terceira opção até o Desportivo Brasil chamar ele de volta. Ele quebra galho como zagueiro e como lateral, então vai ficar aí como um jogador de backup até o Desportivo Brasil se enraivar para lá e chamar ele de volta, né? Rescindir o empréstimo, mas ele vai permanecer aqui no nosso time por enquanto. E a última contratação até o momento é o Rafael Jataí. Esse sim vai ser o nosso volante titular. Tem bons atributos físicos, bons atributos mentais e tem um fundamento de um jogador que é médio recuperador de bolas, muito bom também. 12 de desarme, 13 de marcação e ainda tem isso aqui que eu gosto muito, quando o jogador sabe cabecear a bola, porque ele consegue cortar o ataque adversário de cabeça, pelo alto no caso, colocando ainda um pouco de direção na bola, um pouco mais de precisão. E é mais um jogador que foi limitado a 4.750. E para esses jogadores que estão com esse salário nesse valor de 4.750, eu tive que fazer isso aqui, ó. Eu tive que deixar a cláusula de rescisão zerada. Mas, por outro lado, por se tratar de um jogador muito veterano, um jogador que só vai ficar uma temporada aqui no nosso clube, eu imagino que não tenha grandes problemas. Até porque, se outro clube quiser contratá-lo agora nesse momento, muito provavelmente ele vai dizer: não, obrigado, eu acabei de assinar um contrato. Ele foi contratado agora em fevereiro. Então não faz muita diferença. Muito provavelmente a gente não vai ficar aqui com o Rafael Jataí para a próxima temporada, nem com os outros veteranos que assinaram contrato de uma temporada. A nossa maioria aqui dos jogadores tem um contrato encerrando nesse ano de 2025. Então não tem muita diferença. Tá tudo nos conformes, tudo dentro do planejado. E vamos seguindo dessa forma. Antes de eu mostrar para vocês as alterações táticas que eu fiz, as partidas que eu já realizei e a gente ir para a nossa partida, eu queria dar uma dica para vocês que é muito importante. Quando você quiser contratar um jogador que ele está livre, ele está sem contrato, eu vou pegar o Felipe Santana, aquele, como exemplo aqui, para mostrar para vocês. Vamos supor que ele está livre, eu sei os atributos dele, eu sei que ele é bom e eu quero contratá-lo. Por ele ter uma reputação muito alta em relação ao meu clube, eu vou lá, ofereço um contrato e ele quer, sei lá, 30 mil reais para fechar comigo. Para fechar com o Icasa para ser um novo jogador. Eu não vou conseguir pagar os 30 mil reais para o Felipe Santana. Então, o que é que eu faço? Eu ofereço para ele um período de experiência. Com isso, não sei explicar exatamente o que acontece em relação à programação do jogo,
mas é como se ele ficasse mais maleável com o seu time. Então passa o período de experiência dele, de preferência deixa passar o período de experiência dele, e aí você oferece o contrato novamente para ele. Dos 30 que ele pediu inicialmente, arrisco dizer que ele cai em 70 a 80% o valor pedido. Eu nem estou exagerando, cai muito em relação ao valor pedido, principalmente se nenhum time for atrás desse jogador. Ele começa a ficar mais maleável, começa a ficar mais suscetível a fechar por um valor menor. E agora sim, vamos mostrar as alterações táticas que eu fiz aqui no nosso time. A começar pela nossa defesa. O Renan, que entrou aqui no time titular, passou a ser um defesa lateral de ataque, porque ele tem um físico muito bom. Então ele vai conseguir chegar ao ataque e voltar com a intensidade que eu estava planejando para o nosso lateral esquerdo. O Guto deixou de ser aqui um pivô defensivo e passou a ser um médio recuperador de bolas, defender. Essa foi uma mudança que eu fiz dentro dos amistosos de pré-temporada e achei que funcionou muito melhor. Principalmente porque o Guto não tem bons atributos técnicos no que diz respeito à saída de bola. É pré-requisito aqui para o pivô defensivo, passe e primeiro toque. Quando eu pus ele de médio recuperador de bolas de defesa, eu senti que ele não saiu tanto da posição quanto sai um médio recuperador de bolas, né? Que ele vai à caça do adversário, ele vai de encontro ao adversário buscando ali desarmar a qualquer custo, fora que deu uma segurança defensiva para nossa equipe também. Então eu passei a usar o médio recuperador de bolas aqui como primeiro volante. O Chiquinho, que chegou, já assumiu a titularidade, está jogando pelo lado esquerdo como CJA. Estou pedindo, da mesma forma que eu pedi aos nossos laterais, aos demais jogadores, para fazer cruzamentos para o jogador de referência, ou seja, para o Bruninho, né, que é o nosso atacante de área. Como o Chiquinho veio para o lado esquerdo, o Felipe Dias, que estava de carrilheiro do lado esquerdo, passou para o lado direito para jogar de mezzala, e também coloquei instrução de cruzamento para jogador de referência. O Felipe Dias, inclusive, está jogando muito bem. Ele é um jogador aí tem uma boa presença de campo, tanto defensiva quanto ofensiva. Gostei bastante, é um jogador polivalente e vai ser muito útil aqui nessa temporada do Icasa. Para fechar, tem o Bruninho, que deixou de ser um ponta de lança fixo, não funcionou dessa forma, até que funcionou em questão de resultado, mas não em questão de desempenho, que era o que eu estava planejando. Ele passou agora a ser, de fato, um avançado de referência de ataque. E eu adicionei aqui as instruções para ele, movimentar pelo espaço e pressionar mais, ele já tinha. Então, com movimentar pelos espaços, ele tenta fazer um pouco do que faz o ponta de lança fixo, que é infiltração na defesa adversária, inclusive tem gol dele assim, eu vou mostrar para vocês, mas ao mesmo tempo ele passa a ser um jogador alvo, um tal do avançado de referência, aquele jogador que é de fato um centroavante de área. Ele não faz tanto movimento de avançado recuado, né, que volta ali para poder armar a jogada, e sim fazer mais o pivô, fazer o brutamontes ali, que vai receber de costas para a defesa, já vai tocar e partir em direção ao ataque adversário. E vocês lembram lá no primeiro episódio, eu queria explorar os cruzamentos no Bruninho, porque ele tem 1,93 m, 13 de impulsão e 13 de cabeceio? Pois bem, vamos mostrar para vocês como foi a nossa pré-temporada. O nosso primeiro jogo foi contra o Paraíba, que está aqui com o logo do outro time lá, né? O Serra, que eu tinha mostrado para vocês no episódio 1. Que estranho. Mas enfim, foi 4-0. A gente dominou o jogo inteiro, basicamente, né? E olha quem fez o primeiro gol do jogo ao primeiro minuto. Bruninho. A bola veio no Boré pela ponta esquerda, recebe o Dudu Itapajé, levanta na área e ele, Bruninho, faz de cabeça justamente da forma que eu estava pensando. Agora o segundo gol, o Bruninho toca ali, faz uma tabela com o Maurício Pólvora, o Thalisson recebe dentro da área, bate cruzado, o goleiro deles lá não conseguiu fazer nada. O terceiro gol agora, o Boré recebeu, enfiou a bola no Dudu Itapajé, que só rolou para o meio e tocou para o Bruninho. Avançado de referência, jogador de área, é exatamente isso que ele faz. E o quarto e último gol, o Caio recebeu no meio campo, tocou para o Diogo Machado, que bateu de fora da área de canhota, a bola ainda bateu na trave antes de entrar e fechou a tampa do caixão
garantindo aí a goleada pra gente. O nosso segundo amistoso foi contra o Picos, lá do Piauí, inclusive no Piauí, e a gente venceu por 2-0, mais um domínio, né? Eles ainda tiveram algumas chances, mas podem ver que o XG foi 0,64. Então eles chutaram no gol, mas não apresentaram grande perigo. Dessa vez o Bruninho passou em branco, mas ele deu assistência. O primeiro gol do Icasa, o Felipe Dias recebeu, jogando aí como um carrilheiro ainda, tocou pro Edson Capa. Nossa, que passe ali, viu o Gustavo Facchini invadindo a área como meia de ala e enfiou a bola para ele para fazer o primeiro gol. Já o Bruninho, ó, avançou com a bola em velocidade, fez o cruzamento rasteiro mais uma vez para o Edson Capa, que garantiu aí a nossa vitória por 2-0. Após saírem esses gols aí de cruzamento rasteiro, uma outra mudança tática que eu fiz foi tirar ali os cruzamentos largos que eu tinha colocado e deixei como cruzamento variado, porque se estava saindo cruzamento rasteiro e estava funcionando, é porque tem que sair mais, né? Então vamos deixar em aberto, não vou pedir tanto assim para fazer o cruzamento largo, até porque eu já estou pedindo para os nossos jogadores fazerem cruzamento para o jogador de referência, né? Então eu posso deixar dessa forma que os jogadores decidam a forma que o cruzamento vai ser. Para fechar os amistosos, a gente fez um último jogo contra o time reserva do Atlético Mineiro. E olha, foi um jogo até interessante. O Icasa surpreendentemente jogou muito melhor do que o Atlético Mineiro, criou mais chances de gol, teve mais posse de bola, deu aí o dobro de passes completados do reserva do Atlético Mineiro, e tem bons jogadores, tem jogadores promissores inclusive, mas mesmo assim a gente conseguiu jogar bem e conseguiu garantir um empate. Eu achei que a gente ia sair derrotado, mas garantiu um empate. O Atlético Mineiro abriu o placar, ó. O Pedro Henrique recebeu no meio, Zé Felipe enfiou pro Loubeck e bateu de fora da área. E o Levi, cara, eu acho que o Levi falhou nesse lance, mas até que foi um golaço, né? E o nosso gol de empate, aos 11 minutos do segundo tempo, a bola enfiada pro Bruninho, que rolou pro meio do Edson Capa. Mais uma assistência do Bruninho. E olha, eu gostei dessa dupla, Edson Capa e Bruninho. Eles acabaram me surpreendendo, confesso. E já mostrando para vocês aqui a estreia do campeonato cearense da segunda divisão, a gente enfiou um 5-1 no Itapipoca. E ó, é um clube que, cara, não tem jogadores, né? São vários e vários jogadores sombra. E são aqueles jogadores que o próprio jogo gera aleatoriamente. O treinador também é Rubem de Jesus Silva, é como se fosse um treinador sombra. É um treinador genérico que o Football Manager criou para que o Itapipoca, pelo menos, conseguisse ter um treinador, né? Então, é um time aí que eu esperava até fazer mais gols. A gente fez, entre várias aspas, só 5-1, mas a gente jogou bem, cara, a gente jogou bem. O gol deles eu encaro até como mais uma falha pro Levi. Eu só vou perdoar porque eles ainda estão sem ritmo de jogo, não está no 100%, mas vocês podem ver aqui pelas estatísticas que a gente jogou praticamente sozinho, né? Foram muito mais passes completados, o dobro, na verdade, de passes completados, 27 remates, 15 chutes no gol, o XG de 2,97, então a gente criou muito, inclusive a gente fez mais gols do que criou, e o goleiro deles é que o Benjamin tirou nota 7,1, mesmo sendo um goleiro sombra. Fez várias defesas, mas, novamente, os nossos jogadores não estão 100%, né, em questão de ritmo de jogo, então eu vou perdoar nesse quesito aí. A gente abriu o placar com um golaço de falta do Chiquinho, bateu de fora da área, a bola ainda bateu no travessão e entrou. Ó, vou pausar aqui para vocês verem a diferença do pivô defensivo do médio recuperador de bolas. Olha onde está o Guto. O pivô estaria aqui mais ou menos. Além dele deixar um espaço maior no meio campo, porque o Dudu Itapajé está fazendo a infiltração que eu pedi, o Edson Capa está fazendo a infiltração que eu pedi, o Bruninho está fazendo a infiltração que eu pedi. Então fica sem tantas opções aqui no meio campo. Tem o Chiquinho que armou a jogada, mas o nosso lateral esquerdo está como defesa lateral de ataque, então ele subiu bastante. E ainda tem aqui o Felipe Dias que está sendo mezzala. Então o time está exatamente da forma que eu pedi. Até porque a gente está jogando numa intensidade um pouco mais alta, né? E quando recupera a bola, eu coloquei o contra-ataque. Então sobe todo mundo lá para frente. O Guto ocupa o espaço de uma forma que eu acho que seja melhor do que um pivô defensivo, tá? Não fica tão vazio aqui no meio campo. Mas é exatamente dessa forma que eu quero que a gente jogue. O Chiquinho recebeu, tá sendo um construtor de jogo avançado. Então ele tocou pro Bruninho. E olha aí o que eu falei. Ele fazendo gol de infiltração.
recebeu o Benjamin, que é um goleiro sombra, ainda espalmou, mas foi muito fraco, a bola conseguiu entrar. Aqui uma jogadinha ensaiada, ó, Dudu Itapajé recebeu na cobrança de falta, tocou para Felipe Dias e fez o gol, o segundo gol do Icasa. E aí o gol que eu acho que o Levi falhou, cara. Não sei se foi no contrapé, enfim. Não gostei de ter tomado esse gol, mas vou perdoar. Aí o nosso terceiro gol, o Guto deu uma bola enfiada para o Edson Capa. E olha a dupla mais uma vez em ação. E novamente o Bruninho, 1,93 m, fazendo mais um gol de cabeça pelo Icasa. Agora o Igarapé já entrou no lugar do Bruninho. Recebeu na ponta direita mais um cruzamento rasteiro. E o Dudu Itapajé faz mais um gol para o Icasa. Eu perdi as contas, na verdade eu errei, né? Não era o terceiro gol, era o quarto gol ali, o do Bruninho. E o Dudu Itapajé foi quem fechou a tampa do caixão, fazendo 5-1 em cima do Itapipoca. Outra novidade do save, conseguimos aqui fechar a nossa equipe técnica. Para não dizer que a gente fechou, falta só um olheiro-chefe. Mas estamos buscando, quando aparecer alguém razoavelmente bom, a gente já contrata. O que foi que eu fiz? Cliquei aqui nesse ícone, onde tem o mais, e pedi para colocar um anúncio para essa vaga específica. Acho que o anúncio ainda está aqui, então não vou conseguir colocar. Olheiro-chefe ainda está habilitado, né? Cargo já foi publicitado, então não vou conseguir mostrar para vocês o que a mensagem que aparece, mas saibam que eu fiz dessa forma para conseguir achar o meu staff, senão não ia conseguir contratar ninguém. Então foi basicamente o que eu fiz. Eu trouxe aqui um outro preparador físico. Vocês lembram que o nosso preparador físico inicial era muito ruim? Consegui achar esse Luciano com 14 de preparação física. Então foi um upgrade absurdo. Acho que saiu de 4 para 14. Contratei também um diretor de futebol jovem, que é esse Paulo César Moro. Tem 15 de trabalho com jovens, então eu acho que vai ser bem útil. E o foco aqui é na tática preferida dele. É um 4-2-3-1, que provavelmente é a tática que eu vou mudar no decorrer das temporadas. Se essa tática começar a funcionar bem, e a gente conseguir ali formar um elenco coeso com base nesse 4-4-2 losango, aí beleza, eu vou ter que mudar e contratar outro diretor de futebol jovem. Mas a princípio planejo mudar a tática e estou usando mais ela, né, pelos jogadores que a gente tem à disposição. Mas enfim, vamos deixar isso mais para frente, não precisa pensar nisso nesse momento. Trouxe também 2 olheiros, é o Neguete, que é um ex-jogador, passou por diversos clubes, inclusive pelo CRB, o meu CRB, é um olheiro bem ruinzinho, né? Mas foi o que deu para trazer. E o outro aqui foi o Adelino, que também é bem ruinzinho, mas foi quem apareceu para mim e eu acabei fechando com os nossos 2 olheiros do Icasa. Na equipe médica consegui contratar, até que gostei das contratações que eu fiz. O Bernardino ficou como fisioterapeuta-chefe, tendo apenas 9 de fisioterapia, porém o nosso fisioterapeuta tem 17. Eu contratei o fisioterapeuta antes e achei que ia conseguir achar alguém melhor, não consegui para ser um fisioterapeuta-chefe, e ficou isso aí, mas não tem problema, fica desse jeito. Depois a gente dá uma promoção para o José Neto como fisioterapeuta-chefe, manda o Bernardino embora sem problema nenhum. Como cientista desportivo, Almir Schmidt Neto. Nome composto, né? Tem 12 em ciência do desporto. Gostei, bom atributo. Ele passou ali pelo Orlando City. E o cientista desportivo-chefe é Pedro Henrique Ávila de Sales, que, cara, parece até o Gil, né? Lembra um pouquinho aqui o Gil Bernardo. Engraçado isso aí. E também ela aparenta ser lá de Santa Catarina, será? Não é possível. É irmão perdido. Não, é de São Paulo, pô. Nada a ver, longe pra caramba. Mas ele passou aí pelo Palmeiras, pelo São José e pelo São Bernardo. De São Paulo, né? Óbvio. Tem 12 de ciência do desporto, mas também pode ser um preparador físico. Então aí, se abrir mais uma vaga, eu vou tentar uma renovação contratual, colocando aí para ele ter uma dupla função de preparador e de cientista desportivo chefe. Não sei se ele vai topar, mas eu vou tentar oferecer isso aí. Bom, chega de enrolação. Vamos enfrentar agora o Guarani de Juazeiro, o nosso rival. Inclusive, foco aqui para vocês, o Guarani de Juazeiro não tem jogadores também, infelizmente, ainda estamos nessa fase do save, ele só tem 2 aqui, que é o Rafael Arruda, um zagueiro que nem deve ser tão bom assim, não tem os atributos dele, e o Léo Santos, que joga de volante, que eu acho que também não é muito bom, né? Mas enfim, são os 2 jogadores que o Guarani tem no seu elenco. O treinador também é um treinador que foi gerado pelo jogo,
Muito provavelmente eles vão jogar na mesma tática que nós, 4-4-2 losango. Não sei se isso vai ser um problema, vamos sentir no decorrer do jogo, mas acho que não, né? Acho que não, porque eles não têm jogador, então acho que vai ser bem fácil na real. Vai ser o nosso primeiro clássico e espero aí uma goleada. Alisson tá lesionado, que é o nosso ala titular, então a gente vai colocar o Carlinhos mais uma vez, que foi quem jogou na estreia, e a gente vai colocar à disposição aqui o René Pavão como o nosso lateral direito reserva. O Thalisson sai do banco, fica aqui fora dos relacionados, e esse é o time que a gente vai mandar para campo. Tirei o Jefferson Baiano e coloquei o Ciro Senna como titular. Eu acho que não tem mais nenhuma modificação a ser feita. E é isso. Vamos embora pro jogo? Vamos enviar a equipe e seja o que Deus quiser. Bom, chegamos aqui na Arena Romeirão. O Icasa, que é líder do campeonato, enfrenta o Guarani de Juazeiro, que é quinto colocado atualmente. Vamos aqui para o balneário dar nossa palestra, pedindo aqui para repetirem a última exibição. Uma palestra até que boa, ó, inspirou alguma galera aqui. Vamos agitar os punhos também, dizendo que eu tenho fé na equipe e só quem não vai ficar motivado é o Levi, o Renan e o Edson Capa. Beleza, o resto teve uma influência positiva, gostei. O nosso sistema de oposição, o que é que eu vou fazer? Eu vou pedir para pressionar quase todos os jogadores, exceto os zagueiros. Porque eu não quero que o nosso time saia da posição, né, da formação defensiva ali e se desmanche, subindo muito, indo pressionar o zagueiro individualmente e dando espaço no meio campo. Principalmente porque eles estão jogando aqui no 4-4-2 losango, então pode ser que gere aí um espaço, né, uma quebra de linha de forma mais fácil. Então eu faço esse tipo de marcação aqui atualmente. Peço sempre desarme duro no goleiro. Vou pedir também o desarme duro no Luiz Henrique, que vai subir bastante. Ó, aparentemente ele é um ala de ataque. Vou pedir um desarme duro no meio ofensivo, que é um meio articulador. E vou pedir também um desarme duro no Luiz Fernando, que aparenta ser o atacante mais ofensivo deles. E agora a instrução de forçar para o pé mais fraco. Quem é destro, eu vou forçar para o pé canhoto. Então tem aqui o Bacai, o Johnny Eric, Pedro Henrique não. O Pedro Henrique é canhoto. Beleza, então esses jogadores eu posso para o pé esquerdo. O Luiz Henrique e o Pedro Henrique, bem como o Oliveira, eu forço para o pé direito. Fechou, é isso, né? O Marcelo e o Rafael Arruda, não sei qual é o pé dele, na real, não tenho conhecimento. Mas o Marcelo, ele é aí ambidestro, apesar de ser um jogador sombra, né? Então não vai fazer muita diferença. Mas beleza, essa é a marcação que a gente vai fazer. E eu acho que vai funcionar em cima do Guarani de Juazeiro. Autorizo, o árbitro tá valendo Guarani de Juazeiro e Icasa pela segunda rodada do Campeonato Cearense, segunda divisão. Vamos lá. Será que a nossa jogadinha de escanteio vai funcionar? Ainda não funcionou. Vamos ver se vai dar bom. O Chiquinho cobra bem. Perna esquerda, levantamento. Edson Capa cabeceou para fora. Fez uma boa movimentação ali o Edson Capa. Já recuperou o Carlinhos, avançou com a bola. Vem carregando o Carlinhos, vai fazer o cruzamento. Bola no segundo pau. Edson Capa! Gol do Icasa! Abre o placar o Edson Capa nos cruzamentos. É um foco que eu quero ter aqui nessa tática. Foco nos cruzamentos, principalmente no Bruninho. E olha quantos jogadores estão pisando na área no movimento ofensivo, velho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores chegando ao ataque e pisando na área aí no final da jogada, né? Uma boa movimentação do Itapajé na cobrança de escanteio. A bola passou por todo mundo, velho. Volta para ele, cruzamento. Vamos, Bruninho! Quando a bola foi pro Bruninho, já sabia no que ia dar. É isso aí, velho, isso aí. É isso que eu quero do meu time. Não é chuveirinho. É cruzamento direcionado. É isso que eu quero. Tá funcionando. Ó, cruzamento certeiro, velho. Buscando ali o Bruninho. Perfeito. Vai sobrar no Renan. No momento temos 5 jogadores pisando na área. E o cruzamento vai lá no Bruninho de novo. Vamos ver. Agora ele errou o cabeceio. Aí não pode, Bruninho. Eu vou colocar ele com foco individual de treinamento.
em jogo aéreo. Porque é basicamente isso que eu espero dele, né? Recebe o Carlinhos. Mais um cruzamento? Agora rasteiro, hein? Ah, Bruninho, pelo amor de Deus, cara. Muito fraco, né? Já recupera o time do Icasa, Carlinhos. Ó, já vai buscando o contra-ataque. Nossa, que triangulação. Abriu na esquerda, Chiquinho. O cruzamento pro Bruninho. Nossa senhora, que golaço. Que golaço, senhoras e senhores. Que triangulação, Chiquinho, Bruninho e Felipe Dias. Gostei muito, hein? O Dudu Itapajé participou também. Gostei muito. Olha o passe do Chiquinho e o Bruninho de primeira. Como que pode, cara? Um jogador tão ruim. De primeira desse jeito. Tá doido. Até o Guarani contratar jogadores, ter de fato um elenco ali, não vai ter jogo, não vai ter rivalidade. Olha a bola enfiada pro Renan, mais um. Não tem. Aí acabou. Vai ser um de 10 aqui, tá? Que loucura, velho. A assistência do nosso zagueiro Edmário. Ó, mais um pró, né? Mais uma coisa boa, vamos dizer assim, da gente fazer o bloco médio. A zaga deles não sabe sair jogando, velho. Então deixa o zagueiro com a bola, ele vai errar. Não tem problema. Recebe o Dudu Itapajé, bateu pro gol, mais um. Tá feio, hein? Tá feio o Guarani. Meu Deus do céu. Putz. É mais lance do Guarani. Que isso? Tô falando, velho. Jogador sombra faz gol de fora da área. O tempo inteiro é isso. Nunca vi, cara. Nunca vi o FM gostar de dar tanto gol assim para jogador ruim. Bica pra frente, Carlinhos. Vai acabar, né? Fim de jogo, apito o árbitro 5-1 pro Icasa. O jogo, no contexto geral, foi bom, mas o segundo tempo não foi bom, cara. O segundo tempo foi muito ruim. Não gostei do segundo tempo. A gente permitiu com que eles criassem muitas chances. Não tá legal isso aí. Começo de temporada, rivalidade, querendo ou não. Por mais que seja jogador sombra, deve ter alguma influência do técnico no jogo. Mas não tô muito satisfeito não, cara. Vou falar bom trabalho, foi ótimo. E é isso. Bom, chegamos ao final da segunda rodada. E eu observei uma coisa aqui no Campeonato Cearense. Não são todos os elencos, não são todos os times que têm elenco. Tem muitos aqui que tem apenas os jogadores sombras. O Itapipoca, Quixadá, Maranguape, Pacatuba, Guarani de Juazeiro e eu acho que o Tiradentes também, né? O Tiradentes tem 3 jogadores. E o Crato, né? Só o Caucaia é que tem aqui 15 jogadores e o Atlético Cearense, ele também aí tem um elenco completo, beleza? Mas, cara, fora esses dois, vai ser o mesmo resumo, tá? Vai ser o mesmo estilo de jogo, vai ser 5-1 ou até mais. Então, o que é que eu vou fazer? Vou jogar essa fase de grupos aqui em off, vou avançando. Quando a gente chegar nas fases finais, ou na semifinal, ou se a gente chegar na final, daí eu trago para vocês num clima de decisão, né? Obviamente, trazendo atualizações, trazendo sempre as dicas que eu gosto de trazer dentro dos episódios do modo carreira. E eu acho que fica legal a gente fazer dessa forma. Comenta aqui embaixo o que você acha que vai dar no Campeonato Cearense e nessa preparação aí para o Brasileirão Série Regional. Não esqueça também de comentar se você tem alguma sugestão de jogador que a gente deva buscar para contratar aqui para o nosso Icasa na temporada de 2025. Se você assistiu o vídeo até aqui, agradeço demais a audiência. Comenta aqui embaixo Bruninho. Comenta só Bruninho. E aí eu vou saber que você chegou até aqui nesse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificação de vídeos novos. A gente se vê por aqui no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e fui.
táticas no papel. Do campo pra vitória a gente sobe ao céu. Treinador e maestro mostram o caminho. Com dicas certeiras, não tem desafio sozinho. Da base aos estrelas é só acreditar. No futebol manager a gente vai voar.